Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão ver esse vídeo. Como vocês estão, meus amores? Estou aqui de volta. O tema de hoje é a nova ordem mundial, tá? Vamos falar sobre a nova ordem mundial. Aí eu quero pedir para vocês, viu? Acompanhem meus vídeos. Eu faço para os meus alunos, mas eu faço também para outros estudantes que precisam estudar, né? Para as provas aí, prova paulista, Saresp, é o nosso foco, né? Então são temas que caem nessas provas. A professora tenta falar de uma maneira facilitada e os comentários aí ficam abertos para as dúvidas, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Quando a gente fala de nova ordem mundial, pode parecer assim um clube, uma coisa igual era antigamente nos reinos, tal, né? Mas vamos entender o que é nova ordem mundial. A nova ordem mundial nada mais é do que a maneira que os países se organizam, como o mundo funciona em relação à economia, à política, tá? É como eles hoje funcionam. Isso é a nova ordem mundial. Logo após o final da Guerra Fria, houve uma reorganização dos países, tá? Durante o período de Guerra Fria, o mundo tinha dois países e dois blocos de influência. A Rússia, pelo lado socialista, que não era Rússia, gente, era União Soviética, tá? Que hoje a gente conhece o principal país deles, a gente conhece como Rússia, mas existiam vários países que estavam juntos e se chamavam União Soviética, tá? Então a União Soviética estava do lado do bloco socialista e os Estados Unidos, o bloco capitalista. E por que chama Guerra Fria? Porque não teve um combate direto dessas duas potências, tá? Mas teve uma guerra de tecnologia, de política, de influência. Então, assim, ou os países aceitavam a influência de um bloco ou de outro, e aí os países que decidiam. E isso, após o final da Guerra Fria, teve uma reorganização. A Guerra Fria terminou ali em 1991, teve uma reorganização. No início, os Estados Unidos eram o país de maior influência, tá? Tornando aí a influência mundial unipolar. Não significa que os outros países foram proibidos de evoluir, crescer. Significa que o país que tinha maior influência na época era os Estados Unidos, tá? Só que com o passar do tempo, houve uma nova organização. E a gente passa a ter uma ordem multipolar. O que é isso? Vários países exercem influência hoje, tá? Os Estados Unidos ainda continua sendo uma grande potência mundial. No entanto, países como a China, a Índia e outros aí que a gente vai citar, passa a ter uma influência. A China cresceu, hoje ela é a segunda potência mundial aí, né? Que a gente pode falar, ainda em segundo lugar, mas é potência. E aí a gente tem outros países que às vezes nem tem uma riqueza tão grande assim na população, né? Uma distribuição de renda, só que exerce influência econômica no mundo. Ou eles vão ter tecnologia, ou eles vão ter matéria-prima. E aí a gente vai falando um pouquinho disso durante a aula, tá legal? Vamos falar agora sobre Estados Unidos. Então, o que acontece? Logo depois da Guerra Fria, os Estados Unidos passou a ser a principal potência mundial. Como eu falei lá atrás, isso vai mudar um pouco mais para frente, mas nesse momento da história, ele passa a ser a principal potência mundial, influenciando na economia, na tecnologia, no poder militar. Então, assim, ele se torna a grande referência mundial. Aí, o que acontece? A economia dos Estados Unidos, por exemplo, ela atua em diversas áreas: tecnologia, indústria, comércio, serviços e entretenimento. E aí, falando de tecnologia, principalmente, a gente vai ter aí tecnologia de computadores, internets, inteligência artificial, redes sociais, equipamentos tecnológicos, e ele começa a desenvolver tudo isso de uma maneira muito expansiva. Só que atrás dele vem outros países também, tá? E aí hoje ele ainda continua sendo essa potência e ele ainda tem essa influência grande. O poderio militar dos Estados Unidos é muito grande, tá? E sim, ele exporta muita tecnologia, a economia é forte, a moeda é forte. Então a gente tem esses Estados Unidos hoje, que tem outros países que competem com ele, mas ainda sendo um dos principais países. Não é de domínio, gente. Aqui a gente não fala domínio, é influência. E também tem a cultura dos Estados Unidos, né? A gente consome música, cinema. Foi mal.
Não tô afim. Influência no estilo de linguagem. Aqui no Brasil mesmo a gente usa tantos termos que são em inglês e não é por causa da Inglaterra, é muito por causa dos Estados Unidos, tá? Trading, marketing, vem tudo da questão econômica, vem da questão empresarial dos Estados Unidos. Isso é uma influência cultural, tá, gente? Toda vez que a gente ouve uma música internacional, específica de lá, que nós estamos falando de lá dos Estados Unidos, toda vez que a gente vê um filme, né, Hollywood, todo mundo vê os filmes de Hollywood, né? Isso é influência cultural dos Estados Unidos. Mas aí a gente também tem a América Latina nesse cenário. E como será que é a América Latina na nova ordem mundial? A gente está falando de uma parte importante do continente. Lembrando que os únicos dois países que não fazem parte da América Latina é o Canadá e os Estados Unidos. Aí pode ter gente que fala assim, mas tem alguns países pequenos na América Latina que não falam nem francês, português e nem espanhol, que é um dos motivos, porque o nome América Latina, ele tem uma influência na questão da origem da língua. Latim, espanhol, francês e português veio da mesma família, o latim. Mas sim, tem alguns países, mas é 1, 2 ou 3 no máximo, e eles estão inseridos no contexto. Eles podem não oficialmente ser, mas eles estão inseridos no contexto. Não foge à regra, a economia e tudo que acontece dentro da América Latina. Dentro da América Latina, os países que é considerado mais industrializado é Brasil, México e Argentina. Esses 3 países têm um lado industrial. O restante, apesar de possuir sim, todos eles possuem alguma indústria, mas ele é basicamente produto agrícola, matéria-prima, o que a gente chama de commodities, que é soja, café, minério, petróleo. Basicamente a economia da América Latina é essa. E na América Latina existe ainda uma grande desigualdade social em muitos países. Só que o que a América Latina faz? Eu falo sempre assim para os meus alunos. Sozinho, esses países são pequenos, mas eles se juntam. O exemplo é o Mercosul. E quando eles se juntam e formam um bloco, é para se proteger. Por exemplo, entre eles, ou no caso do Mercosul, as tarifas de importação e exportação são bem mais baixas ou nem existe. Para quê? Para incentivar a venda e a compra de produtos dentro da América Latina. No caso, o Mercosul é um bloco da América do Sul, tá? Tem alguns países que não fazem parte, mas até tem um acordo legal, e a gente tem a Venezuela que saiu do bloco por quebrar algumas regras aí, né? O bloco não aceita, por exemplo, a questão da Venezuela de ferir a democracia, tá? Então, por isso ele foi retirado. Só que tem outras questões aí também. E focando nisso, em América Latina, dentro dessa nova ordem mundial, eles se juntam para se proteger, para ter força no comércio internacional. Mas ainda tem o problema da desigualdade social, da pobreza, problema de saúde, educação, tem muito dentro da América Latina, tá? E a questão de eles trabalharem basicamente com commodities deixa eles um pouco fragilizados. Porque o que é commodities? Como eu já falei para vocês e vou repetir. Porque às vezes não fixa quando eu falo commodities. É uma palavra estranha e vocês precisam entender. Commodities nada mais é do que a matéria-prima ou um produto de base. Um produto que não sofreu grandes transformações. Aí eu vou repetir de novo. Soja, milho, minério, petróleo, carne, isso são commodities, tá? E aí se tem um problema e eles não conseguem produzir, eles não têm uma outra fonte, não são industrializados. Dentro da América Latina, os 3 países que é considerado industrializado é Brasil, Argentina e México, tá? Então isso é legal vocês entenderem como funciona a América Latina dentro dessa nova ordem mundial. Para concluir, a América Latina, ela tem uma questão também de dependência de outros países, tá? Tem muito país dentro da América Latina que depende exclusivamente de algum país na questão de comprar alguma coisa que eles não têm, um produto industrializado. E isso não é legal. Quando um país depende integralmente de outros países, não tem uma independência própria, isso não é legal, tá? Acaba havendo uma exploração maior dentro desse país. E aí a gente vai partir para o último bloco de países que a gente vai comentar dentro da nova ordem mundial, que são os países africanos.
A África tem 54 países atualmente. Por que atualmente? Porque, gente, o mapa mundi aí, os países são vivos. Há separações por guerras, porque de repente algum país ainda é colônia. Hoje não usa esse termo, mas eu vou falar colônia para vocês entenderem, tá? E aí ele cria a independência dele, porque quando ele é colônia, ele não é um país, né? Ele é um território. Aí cria a independência. Então, os países são vivos, tá? A geografia, ela vive em movimento. Pode ser que hoje exista, vamos falar, Brasil. A gente não acredita que não aconteça, mas existe o Brasil com seus estados e amanhã uma região consegue independência e funda um novo país. Pode acontecer. Em qualquer lugar do mundo. Então, hoje a África tem 54 países, tá? E a África tem uma riqueza muito grande. Isso desperta interesse em todos os países. Porque na África tem petróleo, tem ouro, tem diamante, minerais estratégicos, terras agricultáveis, tá? E esses recursos, gente, eles despertam interesse em empresas de países diferentes, em diferentes partes do mundo. Vários países crescem o olho ali, né? Porque eles precisam disso para trabalhar os produtos da indústria. E qual que é o desafio da África? Porque outra coisa, gente, os países africanos têm muita mão de obra. São países com população jovem, tá? Como eles foram colônias até pouco tempo, eles ainda enfrentam muito problema de saúde, de infraestrutura, pobreza, tem muito, sabe? Tem países na África que não, que já estão mais avançados, mas a grande maioria passa por isso, tá? Então, como ele tem uma população jovem, por quê? Porque como a qualidade de vida não é tão boa, a expectativa de vida da população também não é tão boa. Eles não envelhecem tanto quanto a gente, que também já teve esse problema no passado, mas hoje a gente já tem uma expectativa de vida muito maior. Então tem um grande número de pessoas jovens, porque a taxa de natalidade deles também é muito grande. Então você tem um conjunto de coisas na África que chama atenção. Tem petróleo, tem ouro, tem diamante, minerais estratégicos, terras agricultáveis, mão de obra, e eles ainda têm muito problema de infraestrutura. Então, gente, qual que são os desafios do continente africano nos vários países? Combater a pobreza, a luta armada, a desigualdade social, a dependência da exportação de matéria-prima, porque, como eu falei lá na América Latina, quando um país só tem a questão do commodity para trabalhar, fica mais difícil, qualquer coisa pode quebrar o país, tá? Mas não é certo chamar a África de continente pobre, como foi feito. A África tem uma riqueza imensa. Eles foram explorados durante muitos anos e isso atrasou o desenvolvimento deles, tá? Mas é um povo muito batalhador. É um continente que é riquíssimo, tem riqueza natural, tem petróleo e não é certo falar que é um continente pobre, tá? E aí, ultimamente, em relação à África, a China está tendo uma presença econômica muito grande dentro do continente, tá? Tá investindo em infraestrutura, comércio, mineração, energia. Isso é porque a China é boazinha? Lógico que não, gente. Nenhum país investe em outro país sem interesse. A China tem interesse nas riquezas da África, tá? Só que ela está investindo para que melhore a infraestrutura da África, porque isso vai melhorar também o transporte das matérias-primas, das coisas que a China precisa, tá? Tá havendo esse investimento nos últimos anos. A China tá investindo pesado dentro da África, mas por interesse econômico, tá, gente? Nenhum país investe em outro país pensando só em ser bonzinho. Sim, eles querem retorno. E é muito claro, assim, é muito bom ficar claro que nessa nova ordem mundial, um país tem que interagir bem, tem que ajudar o outro para que suba junto, tá? Porque isso fortalece a economia mundial e é bom. Com o mundo globalizado, se a economia de um país grande, principalmente, quebra, vários outros países vão quebrar, porque a gente está interligado. A gente participa da cultura do outro país, da tecnologia. De repente, por exemplo, a China, ela depende muito da soja que ela compra dos outros países. Por quê? Ela produz soja lá, só que ela nem exporta, porque a população da China consome uma grande quantidade de soja e o que ela produz lá não é suficiente. Então, ela compra a soja da gente, dos Estados Unidos, de um monte de lugar. Aí você imagina se para de produzir soja, vai faltar para ela. Então, quando ela investe, ela tem interesse no retorno. Os países hoje estão interligados e não tem como um sobreviver sem outro. Não existe um país que seja autossuficiente, que produza tudo aquilo que ele precisa.
Então, essa história de que meu país não depende do outro, depende sim. Depende sim. De uma maneira ou de outra depende, tá? Ou para vender, ou para comprar, ou tecnologia, ou commodities, mas depende, está tudo interligado. Então vamos lá, vamos comparar o que a gente falou, né? Vamos comparar Estados Unidos, América Latina e África para ver quais são as características dessa nova ordem mundial. Os Estados Unidos, influência econômica, militar, tecnológica e cultural. Já a América Latina, economia diversificada, exportação de commodities, busca por integração regional. Integração regional, lembra, é entre os países ali da região, tá? Isso é uma integração regional. Já a África, grande disponibilidade de recursos naturais, diversidade econômica e busca por maior desenvolvimento e autonomia. E aí, o que vocês precisam lembrar? Eu quero que vocês, meus alunos, levem para mim em sala. Para os outros, façam uma pesquisa, uma reflexão do que é a nova ordem mundial. E aí vocês vão refletir. Nova ordem mundial, o que acontece hoje no mundo, tá? E aí, para encerrar nossa aula de hoje, o que a gente precisa entender? Nova ordem mundial ou ordem mundial não significa que um país manda no mundo inteiro. E principalmente no mundo atual, os países exercem influência, tá? A gente precisa de estar interligado. Não tem como, o mundo atual não tem como um país viver sem o outro, por todos os motivos que eu já citei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu falo sempre, não sou profissional de vídeo, eu tô aqui realmente para ajudar os meus alunos. Espero que eu esteja colaborando com vocês. Eu ainda tenho muita falha na hora de falar, tudo, mas eu vou me ajeitando aqui, a gente vai melhorando cada dia mais para que vocês consigam estudar aí para as avaliações externas, tá bom? Um beijo, até a próxima semana. A gente vai ter outro tema na próxima semana, como eu sempre tô fazendo, tá? Beijo, beijo e mais beijos.